E aí, pessoal, tudo jóia? Professor Rafael aqui novamente, hoje para a disciplina de máquinas de fluxo. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Mesmo diante da pandemia que ainda persiste. Bom, hoje nós vamos ter uma aula de exemplos, né? Resolução de exemplos para bombas centrífugas, né? Bombas de escoamento radial e também de bombas de escoamento axial. Você que está pela rede, tão bem-vindo quanto os alunos. Espero que vocês gostem da aula de hoje. Vamos com a gente? Bom, vamos lá então, começar a nossa aula de hoje, que é uma aula de resolução de exemplos. Então, eu já coloquei diretamente aqui para vocês, né, o enunciado do nosso primeiro exemplo. Nós vamos começar por um exemplo de escoamento, de bomba de escoamento axial, tá certo? Eu vou fazer a leitura dele aqui junto com vocês, né, espero que vocês acompanhem aí, e vamos resolver, né, passo a passo. Bom, vamos lá então. O nosso exemplo tem o seguinte enunciado, né? O exemplo 1. A água escoa pela bomba de escoamento axial, né? Como a gente pode ver aqui, a 0,004 metros cúbicos por segundo. Então, essa é a vazão aí passando, sendo bombeada. Enquanto o rotor, né, tem uma velocidade angular, como a gente pode ver aqui, ó, de 30 radianos por segundo. Essa é a velocidade angular desse nosso rotor. Se o ângulo de borda de fuga da pá é de 35 graus, como a gente pode ver, então aqui imagine que fossem quatro pás, né? Duas estão aqui transversalmente para a gente e as outras duas, né? Uma está escondida atrás do eixo e a outra a gente consegue ver aqui aquele perfilzinho exatamente como a gente vê lá, né? Muito parecido com o que a gente vê dos nossos desenhos de perfil de pás, né? Mas lembrando que aqui o início seria próximo ao eixo, aqui onde está o pointer ali nesse momento, e a borda seria lá no final, né? Então, por exemplo, aqui a borda de ataque e de fuga, né? Quando a gente teria que fazer uma análise, tá certo? Neste caso aqui, a gente vai trabalhar com raio intermediário, né? Um raio mediano, na verdade, no meio desses dois aqui, né? É comum a gente praticar isso nas bombas de escoamento axial, como a gente viu lá na teoria. Bom, tendo essas características aqui no nosso problema, em termos de escoamento, em termos da bomba, eu quero determinar qual é a velocidade da água quando ela sai da pá em 2, ou seja, na borda de fuga, assim, tão logo depois dela ser empurrada pela pá e ela vai ganhar uma velocidade por conta dessa interação, eu quero saber que velocidade é essa, né? Então, até adicionei aqui, não tinha no enunciado, esse V2. Então, a gente teria um perfil de velocidade na borda de ataque e um na borda de fuga. Neste caso, esse exemplo é para que a gente descubra esse perfil de velocidade na borda de fuga, ok? Bom, então vamos lá, vamos começar a resolução. Primeira coisa que a gente tem que relembrar, né, que a gente tem feito os nossos equacionamentos fazendo as seguintes considerações, né? Que o nosso fluido ele é perfeito, né? Ou seja, além de ser incompressível, a gente vai considerar como incompressível aí a água, ele também não apresenta, né, viscosidade, ou seja, não vai ter perdas de carga aqui devido ao atrito do fluido entre o próprio fluido, né, ou mesmo fluido com as pás do rotor ou ainda com as paredes aqui da carcaça da nossa bomba. Além disso, nós vamos considerar o regime como sendo permanente, né? A gente sabe, a gente viu na teoria lá que o regime no rotor, né, ele é transiente, mas uma vez estabelecido esse regime, ele é quase permanente, né? Uma vez que nosso rotor entrou em funcionamento, né, a gente pode considerar que ele vai permanecer numa velocidade constante e a gente conseguiria dessa forma, né, ter um regime que pouco se alteraria ao longo do tempo, né? Então a gente vai considerar que ele não tem alternância de propriedades ao longo do tempo, que é o que significa dizer que o regime é permanente, tá certo? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa saber, né? Olhando para a geometria que foi dada aqui pela figura, a gente consegue determinar o raio médio, né? Que é como a gente trabalha aqui para as bombas axiais. Então, só lembrando, né? Quando a gente olha aqui para essa figura, né? Eu tenho o diâmetro externo aqui, né?
veja que é a medida do diâmetro, né, de pá a pá, no diâmetro externo das pás, o diâmetro interno das pás, ou ainda o diâmetro do eixo, né? E aí, como é que a gente vai conseguir determinar esse raio médio, né? O raio médio seria o raio do eixo, né? Ou seja, pegando do centro do eixo até chegar no final desse eixo, que é o início da pá, mais o que? A extensão da pá, que seria daqui até aqui, dividido por 2, né? Para a gente pegar aqui como se fosse exatamente a parte mediana, aqui, o meio entre início e fim da pá, tá certo? Como aqui as nossas dimensões estão todas em diâmetro, o que que eu tenho na prática, né? O raio do eixo nada mais é do que o diâmetro do eixo, que é o que está dado na figura, dividido por 2. Muito bem. Aí, o que que nós precisamos também? A extensão dessa pá, na verdade, é o quê? Olha lá, ó, em termos de diâmetro, que seria os dois diâmetros, um menos o outro, dividido por 2. Mas quando eu dividi por 2, eu considerei essas duas medidas aqui, né? Ó, de um lado e do outro. Então, eu tenho que dividir por 2 de novo, né? Porque eu quero pegar só a extensão de uma pá aqui, tá certo? Então, colocando esses valores que a gente tem aqui dados na figura, né? Eu vou pegar lá o diâmetro da pá, do eixo, melhor dizendo, dividido por 2, depois um menos o outro, né? Das pás menos o eixo, dividido por 2, né? Que é para chegar nessa medida aqui, ó, 150 menos 75 dividido por 2, vai dar essas medidas aqui, né? E divido por 2 novamente, que é para chegar na metade de uma única quantidade dessa aqui. Bom, fazendo essa continha bem simples, né? A gente chega que o raio médio aí do centro do eixo até onde chega aqui no meio da pá, né, da extensão da pá, é de 56,25 milímetros. E a gente vai trabalhar em metros, né? 0,05625, certo? Bom, se a gente tem o raio médio, né, que nós vamos adotar para os cálculos, neste caso aqui, então a gente consegue também determinar a velocidade periférica considerando esse raio médio aí. Então vale lembrar, a velocidade periférica nada mais é do que a velocidade angular vezes esse raio médio. Então a nossa velocidade angular está dada no problema aqui, ó, 30 radianos por segundo, vezes esse raio médio em metros, e a gente chega aqui na velocidade periférica do rotor, né, do rotor da nossa bomba, de 1,6875 metros por segundo, certo? Muito bem. Vamos lá. Bom, uma vez que se a gente conhecer, ó, a área dessa seção transversal aqui, a vazão desejada, foi dado de um problema, né? A vazão que se deseja. Então, a gente sabe que existe uma relação entre vazão, velocidade e área, que é a equação da continuidade. Então, se a gente determinar essa área da seção transversal, né, a área do rotor, por onde escoa a água aqui, né, ao atravessar o rotor, a gente vai conseguir determinar a velocidade axial desse escoamento, que também nos é interessante, já que é uma das componentes, né, daquela velocidade V2 que a gente quer conhecer lá. Uma delas é a velocidade axial, tá certo? Que é a mesma, né, a gente viu na teoria lá. Velocidade axial numa bomba de escoamento axial é a mesma na entrada e na saída, não tem alteração, certo? Velocidade do fluido depois de interagir com essa bomba. Então, pessoal, a gente vai saber aqui que a área que importa aqui da área de seção transversal é por onde o escoamento ocorre, né? Por onde a água é bombeada. Então, a gente sabe que a água entra em contato com as pás do rotor aqui, ó, e é jogada para cima a partir das mesmas, né? Então, a área, no final das contas, por onde escoa a água aqui, ó, na bomba, né, passando pelo nosso volume de controle, é o quê? A área das pás, né? Menos a área aqui do nosso eixo central. Então, se a gente observar aqui, é bem simples, né? Calculo a área total aqui, ó, dessa circunferência, né? Nesse diâmetro, menos esse diâmetro central aqui, essa circunferência de diâmetro menor aqui central. Então, é bem simples, como a gente poderia expressar a área aqui, tanto em termos dos diâmetros, quanto em termos dos raios, né? Eu escolhi colocar pelos raios, né? Mas a nossa figura está dando os dados em diâmetro, então por isso que aqui está, né? 0,15 metros, né? Que é 150 milímetros aqui do diâmetro das pás, né? Dividido por 2, que é o raio, né? Elevado ao quadrado vezes π.
menos o diâmetro do eixo aqui central, né, ou o raio do eixo vezes π, né, ao quadrado, né, diâmetro ao quadrado, o raio ao quadrado. Só que, como a gente tem o diâmetro aqui de 75, eu dividi ele por 2, né, 75 milímetros, 0,075 metros. Fazendo essa continha aí, a gente chega que a área da seção transversal por onde escoa, por onde passa o nosso fluido, né, é 0,01325 metros quadrados. Uma vez que a gente tenha a área da seção transversal, que acabamos de calcular, a vazão desejada, que é a vazão que foi dada no problema, né? A gente sabe lá, é bem simples, que a equação da continuidade é vazão é igual a velocidade axial aí vezes a área. Fazendo uma manipulação bem simples aqui, a gente tem que a velocidade axial vai ser vazão sobre área. A gente já tinha isso aqui, né, a vazão dada do problema, né, 0,004 metro cúbico por segundo, dividido por essa área que a gente acabou de calcular. Então, fazendo um joguinho de unidades, aqui a gente vê que a velocidade vai ser dada aqui em metros por segundo, né, e o resultado é 0,3018. Tudo bem? Tranquilo até aqui, né? Continuando, né, então o que a gente vai analisar? Já que a gente quer saber velocidade V2 lá na saída, foi o que o problema pediu para nós, né? A velocidade do fluido, tão logo ele saia do contato aqui na borda de fuga com o nosso rotor. Então, nós já temos a velocidade axial. Para calcular aquela resultante V2, né? Resultante da interação da velocidade promovida aqui rotacionalmente aqui pelo nosso rotor, né? Com o fluido vai gerar tanto na borda de ataque quanto na de fuga um perfil de velocidade, uma velocidade que aponta para uma certa direção. E o que a gente quer saber é essa velocidade V2. Então, eu preciso das suas componentes. Eu já tenho a axial, eu preciso achar a velocidade tangencial, né, nesse ponto. Então, como é que a gente faria, né? Primeira coisa, eu tenho que pensar num diagrama de velocidades, né? Envolvendo isso daí. Então, na borda de fuga, o que nós teríamos, né? Primeiro, pensando que aqui é a nossa origem, ó, eu tenho uma velocidade que é tangencial, que é do rotor, que é a velocidade U aqui, ó, que a gente calculou lá no comecinho. Esse é um vetor bem grandão aqui, ó, que é a velocidade U, certo? Eu vou ter essa velocidade axial aqui apontando para cima, né, que é para onde está escoando o nosso fluido, né, a velocidade do fluido, uma velocidade axial, a componente axial dessa velocidade, né? E eu tenho uma velocidade relativa desse fluido antes mesmo dele interagir com a pá, né, uma que aponta para um lado qualquer aqui. Na verdade, essa velocidade relativa do fluido, quando interage com a velocidade aqui do nosso rotor, vai me dar, né, como a soma desses dois vetores aqui, ó, me dá a resultante, a velocidade que é resultante dessa interação da velocidade rotacional, né, periférica ali do nosso rotor, com essa velocidade relativa que o fluido tinha, né, uma velocidade randômica qualquer, certo? Então, a soma dessas duas me dá isso daqui. Mas também é verdade que essa mesma velocidade resultante ela pode ser decomposta em x e em y, né? Basicamente é isso, né? X e y. Só que a gente sabe que, na verdade, essa componente em y aqui nada mais é do que a velocidade axial que está subindo, para onde está sendo bombeado o nosso fluido. E aí eu tenho uma componente tangencial aqui, ó, e eu vou precisar saber como eu sei o U aqui, mas eu não tenho essa velocidade relativa do fluido. Então, uma outra forma de eu poder calcular essa resultante V2 é ter essas duas componentezinhas aqui. Então, fazendo esse esquema aqui, ó, é interessante a gente notar que nos é dado, né, esse ângulo beta 2 aqui, ó, o ângulo de saída da nossa pá, né, da pá do nosso rotor. Então, esse ângulo aqui, se a gente sabe que vai dar essa resultante aqui, ó, a gente faz a regrinha dos paralelogramos, esse ângulo de 35 graus também está aqui, é o mesmo ângulo, na verdade, né? Então, usando esse ângulo aqui, que é conhecido nosso, né, para fazer os cálculos, como é que a gente pode trabalhar? A gente poderia trabalhar em termos da tangente, da cotangente, seno e cosseno, dependendo do ângulo que a gente quer utilizar, até poderia ser. Mas aqui, só por uma questão
até por ser coerente com o que a gente viu na nossa aula lá teórica, nós vamos trabalhar com a cotangente, né? Então, só relembrando, o que é cotangente de um ângulo? A gente pega o cateto adjacente e divide pelo oposto. Então, ó, esse ângulo aqui, ó, beta 2 de 35 graus, está aqui pela lei dos paralelogramos, certo? Então, a gente sabe qual que é o cateto adjacente dele. O cateto adjacente dele é só esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho de seta aqui nada mais é que o quê? Aqui, ó, essa é o final do nosso vetor aqui, U, né, velocidade periférica do rotor. E aqui eu tenho a velocidade tangencial, que é a projeção no eixo X aqui, ó, da resultante V2. Então, na prática, esse cateto aqui, ó, é U menos VT2 aqui, menos a velocidade tangencial. Então, é o que está aqui, ó, cateto adjacente. Adjacente a esse ângulo de 35, ou seja, vizinho dele aqui. E o cateto oposto é esse aqui, ó, nesse triângulo nosso, esse triângulo retângulo aqui. E esse cateto aqui é equivalente ao quê? A velocidade axial que está aqui, ó, tem a mesma dimensão, certo? Então, a gente pode transpor ele para cá, que é o que a gente está vendo aqui. Então, cotangente do ângulo vai ser o cateto adjacente, que é essa subtração de dois vetores aqui, dividido pelo cateto oposto. Como que eu quero saber a velocidade tangencial? Eu faço um isolamento aqui bem simples também, né? Passo isso aqui para lá multiplicando, esse U que estava aqui sendo subtraído vai para lá agora para ser subtraído desse daqui e a gente soma com esse sinal de menos de cá, né? Então, no final das contas, eu sei que a minha velocidade tangencial pode ser calculada a partir da velocidade periférica, que a gente já calculou no comecinho desse exemplo, né, que é 1,6875, menos a velocidade axial que a gente calculou no slide anterior, vezes a cotangente do ângulo beta 2, que é 35 graus. E aí, fazendo esse cálculo, a gente vê que essa componente aqui, ó, velocidade tangencial 2, ela tem um valor aí de 1,2565 metros por segundo. Bom, uma vez que eu tenho as componentes velocidade axial e a velocidade tangencial na borda de fuga, né? Então, eu consigo determinar a velocidade de saída do fluido, né? Das pás, né? Que nada mais vai ser do que uma resultante por teorema de Pitágoras, aqui bem simples, né? Então, eu vou ter a velocidade axial ao quadrado mais a velocidade tangencial ao quadrado e eu tiro a raiz disso tudo. Esses dados a gente acabou de calcular. Quando a gente faz a continha, a gente chega no final das contas, né? E a velocidade 2 aí, que é a velocidade de saída do fluido depois que ele interage com as pás da nossa bomba, é de 1,2922 metros por segundo. Beleza? Esse foi o nosso primeiro exemplo, que era usando uma bomba de escoamento axial. Vamos para o próximo agora, onde nós vamos trabalhar um pouquinho com agora uma bomba de escoamento radial. Vamos lá então, pessoal, nosso segundo exemplo da aula de hoje, né? Um exemplo agora envolvendo uma bomba de escoamento radial, certo? Então eu vou ler o enunciado, como de costume aqui, e depois a gente sai para a resolução. Então, a água escoa através de uma bomba de escoamento radial, né? A uma vazão de 0,04 metros cúbicos por segundo. Se as pás têm 20 milímetros de largura, aquele Bzinho lá que a gente viu nas nossas equações, e as velocidades de entrada e saída são direcionadas nos ângulos α1, 45 graus, e α2, 10 graus, respectivamente, determine o torque que precisa ser aplicado ao eixo da bomba. Detalhe, agora os ângulos que nos foram dados não foram os ângulos das pás, os betas, os ângulos beta. Neste caso aqui, estão sendo dados os ângulos alfa. Que ângulos são esses? Ângulos resultantes da interação do fluido com as pás. Então, muito cuidado na hora de interpretar os nossos exemplos, nossos exercícios, tá certo? A gente tem que saber de que ângulo a gente está falando. Muito bem, então vamos lá. De novo, né, a gente começa estabelecendo que o nosso fluido é incompressível, né, não está escrito aqui, mas é um fluido perfeito, né, a gente não está considerando perda de carga, pensando que não vai ter atrito. Estamos pensando que o nosso escoamento, o regime de escoamento é um regime permanente, ou seja, as propriedades não estão se alterando no tempo, né, nós vamos manter
isso constante ao longo do tempo. E aí a gente sabe que para uma bomba centrífuga, o que a gente quer calcular nesse exemplo, o pedido, é o torque. Como que a gente uma das formas de calcular o torque, né, para as bombas de escoamento radial é essa formulinha aqui. Então, torque é a massa específica do fluido vezes a vazão, que multiplica aqui o raio da borda de fuga, né, vezes a velocidade tangencial lá na borda de fuga, menos o raio na borda de ataque, vezes a velocidade tangencial na borda de ataque. Então, disso tudo aqui, o que nós temos, né? A gente tem algumas coisas aqui e outras não, né? As principais, o que a gente precisa aqui, ó? O massa específica é conhecido, né? É água, então é simples. A vazão foi dado do problema. O raio, os dois raios também estão dados aqui em termos da figura, né? Não estava escrito no problema, mas na figura a gente tem, ó. Então o raio externo, o raio maior, né? O raio da borda de fuga, 175 milímetros. O raio do eixo aqui, ó, ou ainda da borda de ataque das pás é 80 milímetros. Então, tendo essas informações, a gente consegue ter uma noção, né, do nosso diagrama de velocidades. A gente pode estabelecer entre eles aqui. Note que não nos foi dado o ângulo beta. Então, o que a gente sabe aqui apenas? A gente sabe que eu vou ter uma interação aqui, ó, tá vendo? Eu tenho, depois que, na borda de ataque, eu tenho uma interação do fluido com a pá aqui no começo e ela aponta dessa forma. Ela aponta de tal modo que esse vetor velocidade ele não está radialmente, né? Então, notem, a gente viu na teoria bastante isso, que normalmente as bombas elas são fabricadas de tal forma que essa interação aqui na borda de ataque, o nosso vetor velocidade aponte radialmente. Então, aqui, por exemplo, né, ele estaria apontando diretamente para o raio, mas não é o caso. Por quê? Ele deu para a gente que depois dessa primeira interação, existe um ângulo desse vetor resultante velocidade de 45 graus, tá certo? E a mesma coisa acontece lá na borda de saída. Aqui também nos foi dado que depois da interação da pá com o fluido, ele sai, né, com um ângulo aqui, ó, em relação à pá de, no caso lá, 10 graus, né, para a borda de saída. Então, essas são as informações que a gente tem. Nós só temos agora um par aqui de componentes para trabalhar. Nós não temos a velocidade, inclusive não foi dada a velocidade periférica, né? Nem tampouco a velocidade angular aqui. Então, nós temos que trabalhar com esses dados, né? Nós temos velocidade, nós queremos saber as velocidades aqui, né? Na verdade, eu vou precisar da velocidade tangencial, né? Tanto em um quanto em dois, mas eu não tenho. O que eu tenho, né? O que eu tenho para trabalhar com isso daí? Eu tenho a vazão, né? Então, assim, a gente precisa determinar a velocidade tangencial, né? Mas eu não tenho a velocidade V1 resultante, não foi dado do problema. Mas eu consigo encontrar essa velocidade radial 1, não consigo? Consigo a partir da vazão. A gente sabe que, da nossa teoria lá, a gente aprendeu que a vazão, uma bomba de escoamento radial, vai ser a velocidade radial vezes a área, em cada um dos pontos, seja na borda de ataque, seja na borda de saída. Então, eu tenho que, fazendo uma manipulação bem simples, né? Eu vou ter que a velocidade radial 1 vai ser a vazão dividido pela área, que é o que no caso de uma bomba como essa? 2πr vezes a largura dessa pá que a gente tem. Todos esses dados foram dados do problema, né? O raio está na figura, a largura da nossa pá foi dado no enunciado, né? Então, é só trazer os dados de lá para cá. Vazão 0,04 metro cúbico por segundo. 2π, 0,08 é o nosso raio 1 em metros e 0,02, né, é os 20 milímetros da largura da nossa pá. Então, quando a gente faz essa conta aqui, a gente vê que a velocidade radial em 1 é 3,98 metros por segundo, tá certo? Normalmente, pessoal, isso aqui é uma coisa interessante quando vocês estiverem fazendo a lista de exercício, né, os exercícios dos livros. Normalmente tem alguma frase no enunciado, alguma coisa que indica que essa velocidade radial em 1 está saindo, né, depois da interação, radialmente.
Então, se ela estivesse saindo radialmente, o que que isso implicaria, né? Que esse vetorzinho aqui, ó, V1, estaria apontando desse jeito aqui, ó, totalmente radialmente. Então, se ela tivesse totalmente inclinada para cá, significa que nós não teríamos uma componente tangencial no nosso escoamento, nesse ponto, né, na borda de ataque. E aí, inclusive, eu falei lá na aula teórica para vocês que essa é a situação ideal, por quê? Porque a gente aumenta a potência, é a potência máxima que a gente pode ter, ou o torque máximo, é nessa condição, onde a velocidade no ponto 1, né, ela é totalmente radial, ela não tem componente tangencial, tá certo? Mas não é o caso desse exemplo, beleza? Só uma dica para os exercícios para vocês aí. Muito bem, uma vez que a gente tem a velocidade radial em 1, a gente consegue determinar a velocidade tangencial, que é essa daqui, ó, a partir dessa componente. Então, usando trigonometria, mais uma vez, né? Por exemplo, a cotangente do ângulo α1, né? A gente tem esse ângulo estabelecido aqui. Qual que é a cotangente desse ângulo? É o cateto adjacente, né? Sobre o oposto, que seria aqui, o radial, né? Então, aqui, ó, eu vou ter como cateto adjacente a velocidade tangencial 1 dividido pelo cateto oposto, né, que é a definição de cotangente, que é a velocidade radial. Como que eu quero descobrir a velocidade tangencial? Eu vou isolar ele, então a velocidade radial a gente acabou de calcular, o ângulo alfa foi dado do problema, ficou fácil, né? Tem a velocidade e a cotangente. Como o ângulo é 45 graus, o que se espera aqui? Se espera componentes de mesma dimensão, né? Já que o ângulo é 45 graus, a cotangente desse ângulo é 1, né? Então, 1 vezes a velocidade que vai dar ela mesma, né? E o que é coerente, né? Toda vez que a gente tem lá, só lembrar da trigonometria lá, da matemática que a gente aprende lá no ensino médio, se o ângulo for 45, né? Essa nossa resultante está perfeitamente dividida, né? Aqui eu também tenho um ângulo de 45, então essas dimensões aqui, né? O módulo desses nossos vetores é o mesmo, né? Ele só tem direções e sentidos diferentes, tá certo? Então, essa mesma análise que a gente acabou de fazer para a borda de ataque, nós vamos fazer a mesma análise para a borda de fuga, bem similar, bem simples. Então, o primeiro passo é estabelecer o diagrama de velocidades. Então, na borda de fuga agora, a gente teria um vetor velocidade V2 lá, né? Que tem um ângulo alfa, que a gente foi dado no problema como sendo de 10 graus. Então, eu preciso determinar para conseguir calcular o torque a velocidade tangencial, mas eu não tenho nem V2 e nem VR2, aqui a velocidade radial. Mas eu consigo determinar essa velocidade radial de mesmo modo, ou seja, a partir da vazão, né? Só que agora a vazão considerando lá todas as coisas do ponto 2, né, da borda de fuga. Então eu tenho lá que a minha velocidade lá na borda de fuga vai ser a vazão dividido pela área naquele ponto, né, que é 2πr, R lá o raio 2 vezes o B, né, que é a largura das nossas pás. Né? Então aqui é bem simples, eu trago os dados novamente, né, vazão 0,04 metro cúbico por segundo. Aí o nosso raio agora é 0,175, né, 175 milímetros aqui em metros, né? E a borda, né, melhor dizendo, a largura das pás é a mesma, né, 20 milímetros ou 0,02 metros. Bom, então, trazendo todos os dados, fazendo esse cálculo, a gente chega aí que a velocidade radial é de 1,82 metros por segundo, né? Essa é a velocidade radial aqui, essa componente da nossa velocidade V2. Muito bem. Continuando, agora que a gente tem a velocidade radial 2, do mesmo jeitão que a gente fez para a velocidade radial 1, eu vou trabalhar com trigonometria e novamente vou usar a cotangente do ângulo, só que agora é o alfa 2. Né? A cotangente vai ser cateto adjacente sobre o oposto. Então, qual que é o cateto adjacente a esse ângulo? Aqui, ó, velocidade tangencial. O cateto oposto a esse ângulo, velocidade radial. Aqui, ó, esse a gente transporia para lá. Esse V2 é referente à nossa hipotenusa aqui, que é a resultante. Certo? Então,
Fazendo uma manipulação simples, a gente vê que a velocidade tangencial vai ser a velocidade radial que a gente acabou de calcular vezes a cotangente do ângulo. Então, essa velocidade radial de 1,82 metros por segundo, né, vezes a cotangente de 10 graus. E aí a gente vê que a velocidade tangencial ela é bem mais elevada que a nossa velocidade radial, o que está proporcional, inclusive, no nosso desenho aqui, a velocidade radial pequenininha aqui, e a velocidade tangencial, né, uma componente bem maior aqui desse vetor resultante. Certo, uma vez que a gente tem as velocidades tangenciais, tanto nas bordas de ataque quanto de fuga, né, aí é fácil. Agora, o que a gente tem que fazer? Estou trazendo aqui as imagens, né, tanto da nossa bomba quanto dos nossos diagramas de velocidade. Mas está lá, ó, o torque, a gente calcula pela massa específica vezes a nossa vazão, né? Vezes o raio, vezes a velocidade tangencial, menos o raio, vezes a velocidade tangencial na borda de ataque. Trazendo todos os dados para cá, né? A gente tem lá a massa específica 1000 kg por metro cúbico, a vazão 0,04 metros cúbicos por segundo, e aí a gente tem o raio lá na borda de fuga, 0,175 metros, a velocidade tangencial lá 10,32, menos, né, o raio aqui na borda de ataque, que é 80, vezes a velocidade tangencial nesse ponto, né, que é 3,98. Fazendo essa conta, a gente chega aqui num torque de 59,5 Newton vezes metro. E aí o joguinho de unidades está posto aqui para vocês, né? Esse metro cúbico aqui, ó, do quilograma por metro cúbico da nossa massa específica vai cancelar com esse metro cúbico da vazão, então sobra o quilograma. A gente tem aqui, ó, metros por segundo, mais um segundo aqui, né? O que a gente tem aí, então, ó? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Isso aí não lembra nada? Só lembrar da segunda lei de Newton, né? Massa vezes aceleração, que é dada em metros por segundo ao quadrado. Então, isso aí é unidade de força, né? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é o chamado Newton, é conhecido como Newton. E aí, então, a gente tem lá quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? E sobrou um metro aqui, ó, que é o que aparece na nossa unidade final. Então, eu vou ter quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, tá em roxinho aí, dá um Newton, vezes esse metro que sobrou, que está aqui, ó. Certo? Então, a gente tem Newton vezes metro, que é uma unidade coerente, né, para torque, o que nos dá um indício de que a nossa formulação está correta, né? Tá? Apenas uma análise que é sempre bom a gente estar fazendo quando desenvolve os nossos exercícios, né? Isso nos indica que estamos no caminho certo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né, desses nossos exemplos e eu espero vê-los em breve.